Olá, pessoal. Eu sou a Priscila. Fiz esse vídeo no intuito de vocês entenderem melhor e dominarem a saúde financeira da empresa de vocês. E quando a gente fala em saúde financeira, o que a gente quer saber? Se a gente está tendo lucro ou prejuízo, quanto dinheiro que a gente tem e se a gente está fazendo o preço certo. Então, se a gente entender nossos custos, a gente vai conseguir responder todas essas questões. Mas antes de começar, eu preciso esclarecer para vocês duas formas de visualizar o negócio de vocês, que é o regime de caixa e o regime de competência. Eles são ferramentas complementares, mas não podem de forma alguma ser misturados, porque são raciocínios diferentes, tá? Enquanto o regime de caixa é quando ali acontece a movimentação financeira de fato, quando o dinheiro sai de um lugar e vai para outra mão, né? Ele fala de contas a pagar, contas pagas, contas recebidas, contas a receber. Os documentos que a gente mexe quando a gente fala em regime de caixa são boletos, são transferências. E ele responde a seguinte pergunta: quanto dinheiro que a gente tem? Se a gente tem dinheiro para pagar os nossos compromissos no futuro próximo. Já o regime de competência, ele só se ativa quando há o fechamento da negociação. Então, quando a gente vai e a gente compra, a gente vende. Então, a gente emite nota fiscal, cupom, recebe notas fiscais ou cupons, né? E ela tem uma competência, quer dizer, um período de tempo, tá? E, geralmente, a gente fecha por mês, tá? Mas a competência, ela pode ser o que é mais interessante para você entender e visualizar o seu negócio. Por mês é um acompanhamento interessante, né? Porque até impostos são fechados em regime de competência por mês, né? E através desse regime de competência, a gente consegue entender se a gente está tendo lucro ou prejuízo. Então, é bom entender que não se mistura nenhum deles e não dá para, por exemplo, descobrir pelo regime de caixa se eu estou tendo lucro ou prejuízo, ou pelo regime de competência, se eu estou tendo, quanto tenho dinheiro no bolso e se eu vou ter dinheiro para pagar meus próximos compromissos, tá? Então, mão na massa. Eu vou pedir para vocês acompanharem essa minha apresentação com papel, caneta e calculadora, ou planilha eletrônica, ou para entender como o ERP, que é o sistema de vocês, funciona. Porque entendendo o funcionamento, a gente consegue colocar ele em prática ou entender por que ele não está dando aquele resultado. Entendendo por que o sistema não está trazendo o resultado correto, aí a gente arruma e ele passa a trazer o resultado de forma automatizada. Eu escolhi fazer essa apresentação no Excel, numa planilha eletrônica, para que vocês possam fazer cálculos juntos comigo, tá? Daqui para frente, eu só vou falar em regime de competência. O regime de caixa ficou para trás. Não vai me interessar nada do que eu tenho a pagar ou receber, ou o que eu paguei ou recebi. O que vai interessar a partir de agora são as negociações que eu fiz, as vendas que eu efetivei no dia e na competência, mês e ano, tá? Então, agora, regime de competência, a gente vai entender a margem de contribuição. O que é? E é o jeito mais fácil da gente entender se a gente está tendo lucro ou prejuízo, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui que ela é pequena, que é para explicar para vocês. Aqui do lado, eu tenho uma maior, que eu tenho até um exemplo aqui feito, que daí dá para colocar mais detalhes e colocar mais itens, tá? Então, eu vou explicar lá pela menor, como se fosse uma empresa que tivesse poucas vendas por mês, mas vendas altas que pudesse cobrir o faturamento, tá? Então, vamos dizer que eu vendo máquinas. Eu tenho um cliente aqui que vende máquinas de ultrassom, que é soldagem por ultrassom, tá? Então, as máquinas são caras. Então, são máquinas de 4.500, de 6.000, tem máquina mais barata, então vamos outra de 4.500. Então, estou colocando valores altos assim por causa da explicação na minha tabela. Opa, vou voltar para lá. Para entender se eu estou tendo lucro ou prejuízo, eu tenho que entender dois conceitos, que é custos ou despesas variáveis e custos fixos. E eu vou explicar na sequência. Só que, se você entender aqui para que serve, vai ser muito mais fácil entender lá na frente. Então, eu vou falar para que serve. O custo variável é um custo diretamente ligado ao produto. Então, é a matéria-prima que foi envolvida para fazer essa máquina, tá? Então, se fosse só uma revenda, eu teria aqui o valor só do material, que seja R$ 2.000. Mas aqui eu também tenho, como é uma indústria que produz máquina, o valor da mão de obra, tá? Então, aqui, esse valor de mão de obra, que é o valor da fábrica, né, de fabricação, eu vou colocar aqui R$ 200, mas eu vou explicar mais para frente, tá?
Então, esses custos é o que está diretamente ligado ao produto, tá? Ao que a gente está vendendo, produto ou serviço, tá? Tem as despesas que também, as despesas também são diretamente ligadas ao produto, tá? Então, elas são em formas de porcentagem, eu vou colocar depois o que que é? Imposto, comissão, taxa de maquininha, essas coisas somadas, tá? E aí, ele vai falar, sabe o quê? Que esses custos diretamente ligados, eles dão um resultado, tá? E esse resultado é esse valor aqui, ó, 3.100, tá? Que tirado do que eu vendi, sobrou 1.400, que não é lucro, é margem de contribuição. Agora, para que serve essa margem de contribuição? Para pagar meus custos fixos. Então, agora, eu vou fazer a diferença para vocês do que é custo variável e custo fixo. E depois a gente volta aqui. Custo fixo são todas aquelas despesas e todos aqueles custos que a gente tem para manter o negócio em pé, tendo trabalho ou não. Então, vamos dizer, um mês que não tenha nada para fazer, eu vou ter que pagar. Então, eu contratei funcionários. Se eu contratei funcionários, eu tenho uma obrigação com eles, certo? Eu tenho um salário para pagar deles. Então, eu tenho aqui o valor dos salários que eu tenho que pagar. Todo mês eu tenho que fazer uma retirada de prolabore. Prolabore é o salário do empreendedor, tá? Então, se é um sócio ou se é dois, tem que colocar aqui a retirada dos sócios, todos os sócios, tá? Se eu estiver pagando aluguel, eu coloco. Se não estiver pagando aluguel, não coloco, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui só R$500 de aluguel. Aí vem os custos que, de repente, num negócio ou outro, eles podem ser considerados variáveis. Custos fixos, eles são, assim, não tenho serviço, eu pago, tá? Os variáveis, eles interferem diretamente no produto. Quando eu tenho trabalho para fazer, eles aumentam, tá? Então, a energia elétrica, muitas vezes, ela aumenta quando a gente está produzindo, em muitos negócios, outros não. Então, se esse aumento foi irrelevante, você deixa aqui uma margem aqui de aumento de consumo e tudo bem. Agora, se não, você coloca aqui uma parte dele como fixo, porque quando você está parado, você paga mesmo assim, e rateia o restante para variável, tá? Mas quando é pouca diferença, que não vai fazer, coloca tudo aqui no fixo sem problema. O importante é que você entenda aonde que vai ficar, tá? Se ele ficar aqui, no outro mês é aqui, e assim que vai, tá? Para ter coerência. Então, eu vou dizer que aqui eu pago 400 de energia elétrica. Então, esses custos aqui, eles variam de acordo com o negócio. Então, vamos dizer que para esse negócio, o exemplo aqui, 10.900 seja o meu custo fixo, que é o que eu tenho, tá? Esse custo não é o único, certo? Ele é o que eu tenho por mês para pagar, tá? Agora, quando eu produzo, aí eu estou falando dos custos variáveis. Os custos variáveis, eles são compostos de matérias-primas, tá? Então, vamos dizer aqui que eu faço bolos. Então, aqui eu tenho o preço unitário da farinha. Vou chutar aqui um valor. E para fazer o bolo, eu consumi 300 gramas. Então, eu usei 5,40 diretamente de matéria-prima, tá? E aí, sei lá, usei cobertura aqui, que me custou R$5, eu usei um pote inteiro de cobertura, tá? Então, aqui entra, deveria ter entrado, né? Vamos corrigir aqui a fórmula. Aqui entra todos os custos que eu tenho diretamente ligados ao produto, tá? Aí você fala assim, poxa, mas eu mandei fazer um trabalho externo, pensando em bolo, vai. Eu mandei fazer um enfeite externo lá. E esse enfeite externo, ele me custou R$3. Então, ele soma aqui, tá? Embalagens, caixa para embalar e tudo, né? Eu vou usar uma caixa que custou 20 centavos. Então, de custo direto aqui, eu tenho 13,60. Agora, eu tenho despesas que ela é variável em cima do produto. O que é? Imposto. Imposto, você tem que confirmar com o seu contador, porque depende da taxa que você está, da faixa que você está, do regime tributário também, né? Então, eu vou colocar aqui a taxa mais baixa do Simples Nacional, que é 4,8. E por acaso, para sem vírgula aqui, também vou corrigir minha tabela. Sabe fazer ao vivo, né? 4,8. A taxa do cartão, que a gente vai negociar, depende da venda também, a gente aqui faz uma média, uma estimativa, se o cliente parcela muito, se eu deixo parcelar, se eu não deixo. Então, aqui eu vou deixar uma taxa de 5. Se eu tenho comissão, lembrando que
Não é só comissão para revendedor. Se eu vendo em marketplace, por exemplo, eu tenho a comissão do Mercado Livre, eu tenho a comissão de outros lugares, né? Inclusive, a comissão do Mercado Livre bem carinha, 30%, né? Não vou deixar aqui, porque vai desanimar aqui o pessoal, tá? Então, vou deixar aqui que a gente está trabalhando sem comissão. O frete. O frete eu posso colocar aqui uma porcentagem em cima, ou eu posso definir que o cliente paga ou um valor depois, tá? Mesma coisa com o marketing, eu posso definir para cada produto uma taxazinha para ir já fazendo o marketing dele, ou não. E o lucro? O lucro é o seguinte, eu posso trabalhar aqui com uma margem, e é essa margem que a gente vai percorrer, a margem de lucro, tá? Mas é o seguinte, considerando dessa forma, lembra que a gente colocou o prolabore. O seu salário está separado desse lucro. Você trabalhou, você recebeu, como empreendedor. E esse lucro é o que vai dar gás e fôlego para o seu negócio, para você reinvestir e fazer novos negócios, tá? Essa fórmula aqui está errada também, eu vou corrigir, para que ela entenda qual que é a porcentagem que a gente vai aplicar no nosso produto para entender o cálculo do custo dele, tá? Então, entendendo que isso aqui é diretamente ligado ao produto, e entendendo que os custos fixos, eles são custos ou despesas que a gente é necessário ter para o funcionamento, tendo trabalho ou não, a gente vai entender melhor aqui em cima o que a gente vai fazer e entender sobre margem de contribuição. A margem de contribuição é, vendi nesse mês, então eu vou chutar aqui os custos diretamente ligados ao produto que aqui vendeu essas máquinas, tá? Então, eu vou falar aqui que esses valores aqui são os materiais e a mão de obra usada. E a mão de obra eu vou explicar depois, tá? E aqui, de propósito, eu vou colocar que o material é bem mais caro, tá? A gente tinha calculado lá embaixo, 19, alguma coisa, né? Eu vou deixar 20% de despesas. Considerando 20% de despesas, ele calculou essas despesas aqui em cima da venda, certo? E aí ele vai somar os custos variáveis junto com as despesas variáveis. E esse valor aqui, ele vai ser deduzido do preço de venda para dar a margem de contribuição. Então, se eu só vendi isso aqui no mês, eu tive uma margem, eu vendi 21 mil, tá? Mas para vender 21 mil, eu gastei, de fato, eu gastei com material, com a mão de obra, e gastei com imposto e taxas e tudo, eu gastei 15 mil para poder vender 21. E só me sobrou 5 mil de margem de contribuição. Considerando que o meu custo fixo calculado seja de 10 mil, então eu não atingi o ponto de equilíbrio, eu tive um prejuízo de 5.600. Porém, se o custo fixo aqui, que é um exemplo, né, fosse menor, vamos dizer que o custo fixo seja 2 mil, ele ia entender aqui que ele deu um lucro de 3.300, que a gente atingiu o ponto de equilíbrio. É em cima desse cálculo aqui que o programa Ali Produtividade funciona. O que a gente pede para vocês? A gente pede de uma referência ou um ano para fazer a mensuração inicial e mensuração final. A gente fala, ó, vai ser a mensuração inicial, vai ser mês e ano tal. Então, a gente vai pedir o faturamento. Nesse caso aqui é 21 mil, tá? E aqui, eu peço os custos variáveis, tá? Os custos variáveis foram todos os custos que, diretos ou indiretos, foram necessários para fazer a realização desses 21 mil. Nesse caso aqui, foi 15 mil. Por que foi 15 mil? Vou recapitular. Porque aqui eu coloquei meio chutado, então, para vocês têm que ver o que exatamente vocês gastaram na venda de cada produto, tá? Então, o que foi gasto, as taxas que foram descontadas, e aí dá o valor da margem de contribuição. Para o projeto, eu peço esse valor e peço faturamento. Faturamento e custos variáveis. Agora, continuando o cálculo da margem de contribuição, é a diferença, tá? E a diferença, ela serve para pagar os custos fixos, e o que sobrar dos custos fixos é prejuízo ou lucro, né? Que sobre lucro, né? Tá? E é através disso que a gente faz o índice de produtividade do projeto. Eu vou mostrar como que a gente calcula lá. Olhando essa tela, lembre-se, a gente está falando de regime de competência. Eu estou falando do que eu tenho para pagar? Não, não interessa ver o que eu tenho para pagar. O que me interessa aqui é o que compôs o custo do que eu vendi, tá? Então, vou passar e vou mostrar o projeto que a gente pede.
Essa aqui é a mensuração do projeto Ali Produtividade. Ele é visto como regime de competência, tá? Então, eu vou pegar do exemplo acima, que a gente colocou lá, a gente faturou nesse mês aqui, na margem de contribuição. 21 mil. E o que é que a gente usou, que custo a gente fez para poder faturar esses 21 mil? 15.700. Através disso e de quantas pessoas de fato tinham trabalhando para poder fazer esse faturamento, eu vou colocar aqui que tinha 5 pessoas, a gente vai fazer o cálculo da produtividade. O cálculo da produtividade é o faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas envolvidas nesse trabalho, para fazer esse faturamento de 21 mil. E aí, esse resultado aqui é o que a gente vai chamar de índice de produtividade. E o objetivo do projeto Ali é que no começo você tenha esse valor, e que no final, na mensuração final, onde eu pedi esses dados novamente para vocês, a gente tem um aumento desse faturamento. Bom, continuando, nós vamos continuar falando sobre regime de competência, tá? Existe um demonstrativo que chama demonstrativo de resultado do exercício. Ele é muito parecido com a margem de contribuição. Só um pouquinho, tem mais alguns detalhes, mais algumas informações, tá? Então, sobre esse demonstrativo, é o que os programas, os ERPs, eles trazem para a gente. Vocês lançam lá direitinho as informações e eles trazem exatamente essa informação.